Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a gente vai falar bastante do menino Ryan, que vive grande fase e tem uma publicação de um respeitado site italiano falando da cobiça de um gigante europeu. Defesa do goleiro Léo Jardim, considerada a mais bonita, a mais importante da última rodada do Campeonato Brasileiro. Comissão do Vasco indicia Jorge Salgado e membros da diretoria na questão ali da venda da SAF para 777. Bora para esses assuntos, sempre contando com o seu likezão para apoiar o nosso trabalho. Meu muito obrigado a galera que deixa o like, tamo junto. Se inscreve no canal para não perder o nosso conteúdo. Vem comigo falar de Vasco! A artilharia do Vasco 2025, liderada por Pablo Verratti com 24 gols, tem agora a novidade de Ryan com 16, se isolando na vice-artilharia do Vasco na temporada, né? 8 gols do Verratti, será que dá? Ainda tem aí 9 jogos de Brasileirão e no mínimo 2 de Copa do Brasil, tem 11 jogos, né? Tem que ser uma média fantástica, né? Mas vamos ver. Nuno Moreira, 9 gols e 7 assistências, é simplesmente o ponta mais eficiente do Campeonato Brasileiro. Isso não é a minha opinião, tá? Isso são fatos. Você pegar todos os pontas do Brasileirão, somar gols e assistências, quem tem mais é Nuno Moreira, o camisa 17 do Vascão da Gama. Vamos aqui então agora para Calciomercato, site italiano super respeitado na questão do mercado de transferências e trazendo aí uma matéria sobre o menino Ryan. Vamos dar uma conferida, ó. O título já é o seguinte: o craque do Vasco da Gama no mito Edmundo que o Milan gosta, tá? A matéria começa falando do Ryan e traz aqui já, ó, que na janela de transferências do verão, né, no começo do ano, ele esteve no radar do Milan, porém, porque saiu esse tal de Samuel Chukwueze, não sei a pronúncia correta, e eles contrataram o Nkunku, que é o atacante do Chelsea, e aí fecharam o mercado. Porém, o nome do Ryan não foi retirado do caderninho da diretoria do Milan e continua sendo uma opção para essa próxima janela de transferências. Aqui, eles falam, né, de qual que era a ideia do Milan, tá? Mas que ele volta ao radar no fim da temporada. E aqui eles falam das características do jogador, que é um ponta-direito ofensivo, 1,85 m de altura, cuja melhor característica é grande explosão que lhe permite ser rápido, técnico, extremamente habilidoso em dribles, no 1 contra 1 e em espaços apertados. Pura classe brasileira, ele faz da técnica seu ganha-pão. Que moral do Ryan no site Calciomercato. Aqui ele fala que o Ryan foi o jogador mais jovem do Vasco a marcar um gol pelo Campeonato Brasileiro. Foi aquele gol contra o Internacional em 2023, tá? Outra coisa que eles destacam, que pela seleção brasileira, Ryan já tem 15 gols e 4 assistências. Lembrando que o Ryan... Tô segurando o microfone errado. Que o Ryan passou por todas as categorias de base da seleção brasileira, tá? E aqui um ponto interessante, cara. Eles falam que o Ancelotti se prepara para convocá-lo para a seleção principal e que se a bênção do Ancelotti chegar ao Milan... Para quem não sabe, Ancelotti é um técnico histórico do Milan, campeão de Champions League, aquele timaço que tinha Kaká, Seedorf, Gattuso, Pirlo, Shevchenko, um timaço, Dida, um timaço que o Milan tinha na década de... Foi década de 90 ou início dos anos 2000, né? Início dos anos 2000, de data eu sou meio ruim, mas lembro direitinho desse timaço do Milan, do Ancelotti. E aqui, para mostrar que já é uma publicação atualizada, fala que ele tem 16 gols em 46 jogos, que é exatamente o número do Ryan na temporada 2025. Então tá aí, moleque. Que moral do Ryan sendo apontado aí como um desejo do Milan e trazendo muitos elogios à capacidade técnica de explosão, né?
ao potencial do nosso atacante, o menino Ryan. Ah, moleque, agora foi, hein? Deixa eu colocar a tela grande, vamos acompanhar e eu vou comentar aqui o que foi escolhido como a defesa da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi essa aqui do nosso Léo Jardim. Vamos lá. Cano bateu, Léo Jardim faz a defesaça. Eu não preciso nem de dizer que foi falta, né, no Barros. Uma falta muito clara para mim. Vamos voltar aqui, ó. É muito clara, né? O jogador pega a bola, tornozelo do Barros, empurra ele por cima. Enfim, para mim falta, mas importante demais mesmo a defesa do Léo Jardim. O lance provavelmente iria pro VAR, né? E, enfim, mas VAR brasileiro, alguém confia? Não dá para confiar. Mais uma defesaça do nosso goleiraço, Léo Dindim. Comissão no Vasco indicia Salgado e mais membros de antiga diretoria por parecer de venda da SAF. Para quem não lembra, pessoal, teve uma comissão montada, né, na época, que membros da diretoria, Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, vai aparecer os nomes aqui daqui a pouquinho, eles fizeram um parecer para a torcida, porque para a torcida não podia abrir o contrato, tinha esse papo, né? E eles trouxeram um parecer falando para a torcida, ó, vamos embarcar nessa aí que é legal. Tá tudo certo, a empresa é boa, o contrato é bom, vamos embarcar nessa. O Vasco naquele período, né, quase fechando as portas, quase falindo, os sócios embarcaram, né? Eu, se fosse sócio, teria votado também, não vou mentir aqui não. Então tá aqui, ó, os nomes e a possível penalidade, ó. Pode ser advertência, suspensão de 6 meses, eliminação ou desligamento do quadro social, tá? Então foi o Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório, Roberto Duque Estrada, Adriano Mendes, Zeca Bulhões, Horácio Júnior. Além deles foram indiciados Carlos Fonseca, ex-presidente do Conselho, Otto de Carvalho, ex-presidente da Assembleia Geral, e os membros da comissão de parecer, Eduardo Rua, Evanil Ribeiro, Ingor Mendes Costa, José Carlos Osório, Júlio Brant, Marco André Coelho de Almeida, Manuel Cordeiro Silva Filho, Orlando dos Santos, Rafael Pina, Roberto Valim, Rodrigo Leal Martins, Silvio Almeida e Wagner Pereira Coutinho Filho. Ficaram de fora o Luiz Manuel Fernandes e o Alexandre Bittencourt, que na época se abstiveram de aprovar da aprovação da comissão e fizeram ainda um parecer, né, falando dos riscos que tinha na época. Aí aqui tem algumas perguntas iniciais da comissão, como se deu o processo, quais eram os valores, né, enfim, todos os detalhes. E tá aí, cara, eu espero de verdade que isso aqui é o mínimo que tem que acontecer, sabe? Tá provado que a 777 é uma furada, o dono da 777 tá preso, acho que agora foi solto porque pagou fiança, mas chegou a se entregar para a polícia, o Josh Wander. Então, cheio de maracutaia, cheio de rolo. E o mínimo que essa comissão tinha que fazer é escrafunchar os documentos todos para descobrir o que era, o que não era essa empresa, né? E falaram pra gente que era bom, os sócios foram lá e votaram, a gente que estava de cá queria a venda da Vasco SAF e quase a gente vai de ralo, né? Se o Pedrinho não entra na justiça, hoje sabe lá Deus o que seria do nosso Vasco da Gama. Justiça seja feita, se alguém tiver que ser punido, que seja no rigor do Estatuto do Vasco e até no rigor da lei brasileira. Bom, meus amigos, você quer mais conteúdo de Vasco? Lá em cima no cantinho sempre passa o card com a nossa última edição, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Vasco, tamo junto e até lá.